Estamos agora no segundo tópico da nossa lição, uma lição onde estamos considerando um pouco, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, complementando um pouco daquilo que inclusive já consideramos na lição da semana anterior. Neste segundo tópico vamos nos aprofundar no tema o Messias revelado. Pergunta A. Quando o Messias se revelou, mostrando que a 70ª semana já havia começado, ou seja, a última semana já havia começado, e qual era a idade de Jesus quando essa linha de tempo começou? É interessante que o que marcou foi o batismo, não foi o nascimento de Jesus. Porque a profecia diz, desde a ordem para edificar Jerusalém, até o ungido, até a unção do Messias. Porque ungido, Messias, tem o mesmo significado no hebraico original. E no grego, essa palavra, na Septuaginta, apresenta, que é a versão grega do Antigo Testamento, apresenta Christos. Cristo, mesma palavra, Cristo. Então, o Cristo veio, ele foi ungido, começou o seu ministério depois das 69 semanas, que o cálculo vai dar exatamente no ano 27. E não só isso, eu trouxe aqui algo para complementar, que ali em Lucas 3:23 diz que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, ele começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Isso está em Lucas capítulo 3, o verso 23. Se nós formos para a Bíblia, Lucas capítulo 3 e o verso 1, nós vamos achar essa profecia também mais um argumento que se cumpriu no ano 27. Lucas capítulo 3 e o verso 1 diz assim, os irmãos podem acompanhar aí de casa, pegar a Bíblia, Lucas 3, 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então, o batismo de Jesus se deu no 15º ano do reinado de Tibério César. Vamos para a história, quando que Tibério César começou a reinar? Nós vamos encontrar que ele começou cerca do ano 12 depois de Cristo. No 15º ano, 12 mais 15... 27. 27. A conta fecha direitinho com as 69 semanas de Daniel. Muito bom, boa explicação. Obrigado, Atos, por trazer esse detalhe, Porque muitas vezes vamos apenas pelo que é dito, ouvimos e repetimos, Mas se nós vamos à história universal, nós encontramos tanto a comprovação lá para o início da profecia, em 457 a.C., como também encontramos essa confirmação, porque daí aqui já é uma confirmação, de que o cômputo está correto, quando nós encontramos ali nessas informações trazidas por Lucas na sua pesquisa para escrever o livro, ele trouxe o Espírito Santo, o inspirou, para que nós tivéssemos essa certeza, essa segurança do cumprimento exato. Inclusive, a lição mais para frente vai depois chamar a atenção para essa questão de o tempo exato, o cumprir o tempo. Ainda não é a hora, porque existe um tempo exato. A profecia ela é fiel. Sim. É interessante também, eu acho que poderíamos comentar aqui, que a profecia poderia marcar para o nascimento de Jesus, mas marcou para a unção dele, para o início do ministério. Mas também essa profecia marca o nascimento de Jesus. Porque se fala que começou com cerca de 30 anos, no ano 27, se a gente não subtrair, não dá mais ou menos quanto que Jesus nasceu? 4 antes de 3 Cristo. ou 4 antes de Cristo. Sempre lembrando que quando a gente passa de antes para depois de Cristo, a gente não tem um ano zero. Isso. Então se perde o valor de um nessa transição, Sim. Então é interessante que essa profecia indica tanto a unção quanto o nascimento também, porque temos essas informações na Bíblia. Exato. Não está difícil de achar essas informações. E aí, eu não comentei, Luzirley, mas naquela primeira pergunta que citou o mesmo texto que nós estamos considerando aqui, 7 semanas e 62, Sim. O que está separado? 7 semanas e 62. O que distingue, O que aconteceu em 7 e depois em 62? Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias, um dia, um ano, 49 anos, foi o tempo para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi dito lá que serão em tempos angustiosos. Sim. Então, 49. Então, separou
demorou esse tempo exato, terminou ali em 408 a.C., e os outros 62 completam ali os 400, eu não E lembro 83. agora. 83 agora, Isso. 483, até chegar no ano 27. Então, por isso que está separado tudo exatamente na data especificada. Exatamente. O tempo é muito importante dentro da cronologia divina, né? E se cumprem com exatidão. A pergunta B desse tópico nos apresenta o seguinte: de que modo Jesus revelou essa profecia como sendo um aspecto chave de seu ministério e do evangelho eterno? Jesus, ele foi batizado na Judéia, ali no Rio Jordão, por João Batista. Eu queria só, para deixar claro, interessante um pouco uma noção de geografia bíblica, ficou claro para eu entender quando eu imaginei um sanduíche. Um sanduíche. O pão de cima aqui seria a Galiléia, o recheio seria Samaria e o pão de baixo seria aqui a Judéia. Então, Judéia... E onde também está o Mar Morto, né? Isso. Então, Judéia embaixo, Samaria no meio e Galiléia. Jesus foi batizado aqui na Judéia e aí ele subiu e a maior parte do ministério de Jesus foi ali na Galiléia, ao redor ali do mar da Galiléia. As cidades ali que Jesus mais operou milagres, passou mais tempo pregando. Por quê? Porque a Judéia estava os líderes judaicos e eles não estavam interessados, eles estavam interessados em destruir Jesus. Então Jesus foi para aqueles que o receberam e muitos lá na Galiléia receberam, os próprios discípulos, boa parte deles eram galileus. Sim. E aí é dito que Jesus ele foi batizado, então ele foi lá para Galiléia, agora que já entendemos, subiu lá e começou a pregar. E qual que foi a mensagem dele? O tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo da profecia. As 69 semanas, não é? As 69 semanas passaram e caiu no ano 27. Ele foi batizado e ele começou a pregar. O tempo está cumprido. Se cumpriu 69 semanas. Entramos na última. Então, já que entramos na última, está perto de finalizar o tempo de graça para vocês, aí Jesus continua. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus ele queria que os judeus se arrependessem. Ele queria de todo o coração que a nação não deixasse de ser o povo exclusivo de Deus. Não é que Deus queria que os judeus deixassem de ser e passar para os gentios. Era para os judeus iluminar e ser uma bênção para os gentios. Essa era a profecia que Deus deu a Abraão. Sim. Certo? Então, ele começou a pregar. Então, foi dado esses 490 anos para os judeus se arrependerem. E Jesus disse, o tempo está cumprido, falta só 7 anos. Se arrependa. E essa foi a mensagem. Exatamente. Então, nesse tópico, nós vimos aqui como o tempo se cumpriu com exatidão, né? Referente aí ao início e desenvolvimento do ministério de Jesus. Ou seja, a profecia apontava para isso. E quando chegou o tempo exato, as coisas, então, se encaminharam e aconteceram. Luzirley, Sim. Eu queria só mais um detalhe na Bíblia, que eu acho que isso aqui é uma aplicação que eu vi pouco. Eu acho que seria interessante para os irmãos. Sim. Foram 490 anos que foram dados, né? Isso. Tem um texto da Bíblia, Mateus capítulo 18, que ele traz uma coisa interessante, um ensinamento de Jesus bem conhecido. Mateus capítulo 18, o verso 21 e o verso 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 vezes. É claro que é simbólico, é muito mais do que isso. Mas tem uma coisa interessante, Jesus ele estava falando para Pedro perdoar até 70 vezes 7, e Jesus ele esteve aturando, entre aspas, perdoando os judeus durante 490 vezes. 490 anos, Jesus esteve perdoando e dando uma chance. Isso não é interessante que Jesus ele nos dá tanta chance e deu aos judeus? Ele deu muito tempo, antes desses 490 anos. Tantas vezes que o judeu ia para longe, Jesus ia lá buscar, se arrependam, volte para a palavra de Deus, enviava profetas. E então é interessante que 70 vezes 7, Jesus ele perdoou por 490 anos os judeus. Até que finalmente se esgotou, né? Muito bem. Então, aprendemos
bastante nesse segundo tópico relacionado a essa questão do cumprimento do tempo, aí com o início do ministério de Cristo. No entanto, isso não é tudo.